Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamoro J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também da J3. Como sempre, você está na companhia de Elias Falaros, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito Mr. Thiago Henrique Cruz, que está mais empolgado do que eu para o grande encontro do fim de semana. Galerinha, finalmente chegou esta semana, dia 8 de dezembro, a partir de 11h30, meio-dia, na estação, na catraca da estação São Joaquim, em São Paulo, o famoso encontro anual dos amantes e admiradores do futebol japonês. Estaremos lá, eu, Thiagão, Thiago Bom Tempo e toda a galerinha do Hinomaru e do futebol nippon. Não é mesmo, Thiagão? Mais um ano aí de muita alegria e zoeira. Se preparem que a zoeira não tem limites com a gente. Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite, todos nossos queridos ouvintes. Essa semana é aquela semana turnê do Michael Jackson. It's it. Entendeu? É agora. Bem, muito bom. Cara, nossa, depois de tudo acontecer esse ano, a gente conseguir reunir essa galera 2 vezes no ano é praticamente quase impossível, né? Tudo aconteceu por causa de jogo de Copa América e tudo mais. Bem bacana, espero muito que a galera consiga comparecer. Que venha galera nova, né? Que a gente não tem muito contato, que a gente nunca viu pessoalmente, nunca teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. Espero muito que você que está nos ouvindo compareça ao nosso almoço comunitário, né? Que nós nos juntamos para almoçar e ficar algumas horas batendo um papo. Mas acredito que vai ser bem bacana, vai ser muito legal, vai ser bem zoeira. Se não me engano, você comentou pra mim, né, Elias, que vai ter até um eventinho público ali na Liberdade, né, tipo um Matsurizinho, alguma coisinha assim. Então vai ter até mais uma opção esse ano do que a gente fazer, né? Então dá pra gente comer, depois dar um pulinho lá, dar uma brincadinha, gastar um dinheirinho, dar uma conversada, comer alguma bobeira. E é isso, né? Acho que vai ser bem bacana. E Elias, por favor, passe todas as informações possíveis e lembrando que todas as informações que o Elias está passando está no primeiro link aqui na descrição desse podcast, que é a nossa chamada, né, o nosso evento do encontro, e também vocês têm aí o canal aberto para falar com a gente nas nossas redes sociais. Elias, por favor, faça as honras. Galera, mais uma vez, repito, dia 8 de dezembro, agora nesse domingo, entre 11h30 e meio-dia, na frente da estação São Joaquim, ele é na catraca, né? Por favor, nos encontre lá. Quanto ao evento que terá ali, será um Matsuri de rua. Eu não lembro exatamente do nome do Matsuri, tem um nome específico, mas infelizmente esqueci. Mas vai ficar ali na rua Galvão Bueno, na frente da estação Liberdade ali, né? E é o fim de semana todo, começa na sexta, se eu não me engano. Sexta, sábado e domingo, né? No dia de domingo, que é o nosso encontro, também interessa Matsuri. Então primeiro a gente almoça, bate um papo ali, pode passear no Matsuri também. Depois só Deus sabe o que a gente vai aprontar, né? Mas então fixem na cabeça de vocês aí o horário, 11h30, o dia que é dia 8, no domingo. E ó, caso vocês se percam, alguma coisa do tipo aí, manda mensagem pra gente no Facebook. O meu telefone e o telefone do Thiagão e do Thiago Bom Tempo vou deixar ali na descrição do evento, que é o nosso WhatsApp e tudo mais. Caso vocês se percam, tem esse recurso de telefonar, mandar mensagem ou falar com a gente pelo Face. Quanto a isso, não se preocupem, galerinha. Exatamente, e é sempre bom a gente falar que a gente, talvez a gente deixe um negócio meio nebuloso, a gente vai comer e depois só o que acontece. Mas todo ano, teoricamente, a gente faz a mesma coisa, a gente vai lá, almoça, fica lá, né, no Sukiá falando 2 horas de borracha, gastando borracha lá, falando bobeira. Aí depois nós vai sair a pé, nós vai dar na Liberdade. E provavelmente no final do dia nós vai encontrar alguma lanchonete, algum lugar pra nós sentar e comer de novo, né? Então aí você vai e tomar uma cervejinha, comer um petisquinho. Então assim, se você que nunca foi tá pensando, poxa, vai que eu vou e os caras vão puxar a gente pra alguma furada, não, gente. O rolê do nosso encontro é praticamente comida e andar. Então é turistar na Liberdade, certo? Como um bom otaku dos anos 90 que eu e todo mundo já foi já. Então, ó, fiquem à vontade, pode ir, tire suas dúvidas
E é isso, né, cara? Então é sempre essa confraternização nossa é muito mais porque a gente acaba falando muito sobre futebol japonês, sobre jogo, sobre coisas que não tem nada a ver com futebol. A gente realmente pega pra matar a saudade de todos. A saudade desse ano vai ser um pouco menor, né? Graças a Deus que a gente conseguiu já se ver esse ano. Mas com certeza é muito bom sempre estar no meio desses maluco belezas. O máximo que pode acontecer de violência ou perigo é os chineses e os porteiros lá do condomínio do Bom Tempo querer erguer a gente na bicuda, igual quase aconteceu no passado. Né? Exatamente. Acontece. Mas quanto a isso, não tem perigo, né? Tudo isso porque a gente queria bater uma bolinha, né? Exatamente. Que a gente quis invadir, fazer a nossa própria J-League num condomínio chinês do Bom Tempo, acabou não dando certo lá, né? Lá a galera comunista, mas esse é um assunto pra gente comentar mais pessoalmente. Elias. Nós começamos a xingar o Mao Zedong lá, eles não gostaram. Exatamente. Então, né, eu vou falar que a melhor citação da China é Hong Kong 97, que é jogo do Super Nintendo, e aí a galera acabou ficando pistola. Aquela música é bizarra. Exato, aquele loop infinito de 30 segundos da musiquinha. Elias, dado todos os recados, lembrando a todos vocês que o Rinomaru está disponível no YouTube e em todas as plataformas como Spotify, Addictive Podcast, Deezer, iTunes, Google Podcast, entre outros agregadores também. Então, por favor, onde vocês puderem, sigam o Rinomaru dando aquele joinha, dando aquele seguir no podcast, que é muito importante. Meu amigo Elias Fallers, é isso. Muita coisa resolvida. Campeão meio que encaminhado, J2 também muito encaminhada para a parte final em questão de playoff, já temos campeões. Hoje o assunto é longo e vamos começar então. Tiagão, galerinha, eu preciso falar uma coisa importante para vocês. É praticamente impossível do Marinos perder esse título. Né? Por que eu tô dizendo isso? Primeiro de tudo, é que o Marinos tem um confronto direto contra o FC Tokyo em casa, né, no Nisei Stadium. Lotado, Exato, vai estar lotado. Socado. O detalhe, ele precisa perder o jogo, ele precisa perder de no mínimo 4-0, né, para o FC Tokyo. Então é muito complicado de tirar esse título do Marinos. Isso já é uma coisa que eu também concordo com você. Em questão de título da J-League, eu acho que, vou falar por alto sem procurar dado nenhum, se o Marinos perder esse título na última rodada de uma goleada, vai ser o maior vexame da história do Yokohama F. Marinos. Né? Ou olha, talvez do futebol japonês. Eu acho que supera até mesmo aquele vexame de 2013, né? Onde o Marinos teve na mão com o título o campeonato inteiro, foi perder nas rodadas finais pro Hiroshima, né? Mas isso aí é muito pior. Por quê? A última rodada, joga em casa, estádio lotado, precisa perder de goleada, né? Uhum. É até, como que eu posso te explicar? É até mais impossível do que aconteceu com o Ural em 2007, né? Onde o time precisava apenas de uma vitória simples para ser campeão, para superar o Kashima, né, Tiagão? E acabou sendo derrotado pelo Yokohama FC, em casa com aquele gol emblemático do Kubo lá praticamente no meio campo, né? Fez o Kubo Dance e tal. Só que era uma derrota simples, precisava ganhar de um jeito simples, né? Coisa que não aconteceu. Agora, pro Tokyo ser campeão, no confronto direto, tem que fazer uma verdadeira odisseia, né? Então é bem complicado mesmo desse título escapar pro Marinos. Da parte de baixo da tabela, já temos uma definição. Pelo menos a definição de rebaixamento direto, né? Matsumoto, Yamaga e Júbilo já caíram, com as combinações de resultados que ocorreram nessa 33ª rodada aí. Só vão disputar para ver quem fica na lanterna, né? Porque nesse momento o Matsumoto, que está em último com 30, e o Júbilo tem 31 ali em 17º. Na parte de playoff, nós temos aí 4 times que podem ainda cair nessa chave, né? Quem são eles? Em 12º, o Nagoya com 37, em 13º, o Urawa com a mesma pontuação. Tem chances mínimas aí esses dois, mas pode acontecer, por que não, né? Em 14º, o Sagan Tosso aí com 36, mesma pontuação do Shimizu com 36 em 15º, e o Belmari, que nesse momento tá aí na zona do playoff, né? Com 35. Então são essas 4 equipes aí que, aliás 5, né? Juntando a equipe do Nagoya, são essas 5 equipes que ainda tem uma chance real de perigo de enfrentar aí um playoff contra o pessoal da J2, né?
Muitas informações. Bem, o que o Matsumoto ia cair, todo mundo já estava sabendo, já faz algumas rodadas, né? O Matsumotinho que a sua maior vantagem, a gente já pode dizer isso já para finalizar até o assunto do Matsumoto, infelizmente. A maior vantagem do Matsumoto é que ele tinha uma defesa muito boa, até com, claro, uma defesa muito boa para os parâmetros da equipe. Era uma equipe que tomou muitos poucos gols, né? Sinceramente, a equipe do Matsumoto até a rodada mais ou menos 27, 28, era uma das melhores defesas do campeonato, né? Tinha tomado muito poucos gols, comparado com outras equipes que estavam na parte de baixo da tabela, né? Comparado na parte de baixo da tabela, eu vou refazer minha frase, né? Comparado com a parte de baixo da tabela, o Matsumoto era a melhor defesa do 15º, 16º, até o 13º, o Matsumoto está muito bem em questão de defesa. O problema é que o Matsumoto não fazia gols. Então, é uma equipe que fez muito poucos gols, é o pior ataque da competição. Então, assim, por um lado é uma das melhores defesas, né? Comparado que é uma equipe com muito pouco investimento, comparado com os grandes da J-League. Mas é uma equipe que, depois que saiu da Aizen Maeda, a equipe se degringolou e acabou não se organizando na parte ofensiva e também não teve reposição para isso. Por isso, ficou muito difícil a vida do Matsumoto. O Júbilo dispensa comentários, né? A saída do Nanami. Pífio, campeonato todo. Pífio. Na verdade, eu até fiz um Renomaru Drops falando sobre isso. Se a gente pegar a retrospectiva do Júbilo Iwata, rapidamente fica a minha dica aí para vocês ouvirem o Renomaru Drops, que eu fiz que está sempre disponível apenas nas plataformas de podcast, tá? Não no YouTube. Mas o Júbilo Iwata cai, né, em 2014, não consegue subir, fica 2 anos na J2, né, volta em 2016, tem um campeonato também muito simples, passando em branco, 13º colocado no campeonato, sequer passou da fase de grupos da antiga Liga do Japão e tudo mais, assim, uma bagunça. 2017, um 6º lugarzinho, talvez o Júbilo está começando a entender como volta a jogar J1, mas aí chegou 2018, aquele baita sacrifício, chegou em 2019, né? O capítulo final, né? Então, assim, muita coisa errada há muito tempo no Júbilo Iwata. Então, dói no coração do torcedor, dói no coração de quem gosta do futebol japonês, de ver mais uma equipe grande, uma equipe que é tricampeã da J-League, que já ganhou a Asia Champions League e tudo mais, cair da maneira que está caindo, né? Então, o Júbilo consegue o seu segundo rebaixamento em 10 anos, né? O segundo da sua história. Mas é isso, né? O investimento errado, os dirigentes muito acomodados, uma bagunça na parte técnica da equipe, acabou dando no que deu, né? E detalhe, né? Dirigentes dorminhocos, porque Sim. A partir do momento que o Kawamata se machucou, tinha que chamar um substituto com urgência. Aliás, não só o Kawamata, como o Kubo vinha de recuperação também, não estava 100%. Perdeu o ano praticamente inteiro, o Kubo. Perdeu praticamente o ano todo. Quando ele voltou já era tarde, o time chegou a melhorar, mas já era tarde demais, o navio já tinha afundado e tudo mais. Então eu acho absurdo, assim, uma equipe do tamanho do Júbilo Iwata, com a torcida, estrutura, tradição que tem, perde seus 2 jogadores da parte ofensiva e não corre atrás de substituto, pelo menos empréstimo de emergência, pelo menos, como que eu posso te explicar? Finge que está interessado, né? Sim, os dirigentes nem sequer fingiram interesse em trazer alguém, né? É absurdo. Exato, perdeu também o Rodrigues, perdeu um monte de jogador interessante e não trouxe ninguém, né? Então é realmente difícil. É quando você vê que quem está por trás, fora do campo, pelo menos não arrisca trazer alguma coisa, tudo bem, que pode falar, eles tentaram, eu vi trouxe, não deu certo, paciência, né? Mas pelo menos fazer. Durante o ano todo a gente vendo pelo site do Soccer King lá, as notícias do Júbilo eram todas que a equipe estava tentando melhorar, estava mexendo em esquema tático, estava trazendo pessoas para trabalhar nos staffs. Gente, o Júbilo precisava de jogador, cara, não, sabe? O staff, o técnico, eles têm uma grande sim, porcentagem se a equipe vai ou não jogar bem o campeonato, vai não se recuperar, mas se a equipe não tiver jogador para colocar em campo, um jogador que possa fazer a diferença, né, não acontece, né, e o Júbilo tá aí, né, 28 gols, né, apenas no campeonato, é o segundo pior ataque, né, só perde para o Matsumoto, e tomou 47 gols, né, então assim, é uma defesa muito ruim, é claro, tem defesas piores, mas está entre as piores. Só para vocês terem uma ideia, né, a melhor defesa do campeonato é o Cereço Osaka, né, que tomou apenas 25 gols, então olha a diferença de 25 gols
para 47. Então, assim, muita coisa tá errada no Jubiluata. E a queda, né, já era também uma tragédia anunciada, como eu coloquei no título do Rio Número Drops. E agora fica essa última vaga, né, que é aquela vaga meio amarga pra gente, né, que ou cai 3 ou cai 2, né? Porque fica nessa puta sacanagem de fazer cair 2 e ter o playoff, né? Mas o time da J2 tá lá se matando, jogando 40 e tantas rodadas, né? Que tem toda a desvantagem, porque ainda o Shonan Bellmare ou o Shimizu ou o próprio Sagan Tosu, que são 3 times também com uma temporada que beira o ridículo, principalmente o Shonan Bellmare e o Sagan Tosu deu uma melhoradinha, que estava bem ruim no começo do campeonato. Mas a gente Shonan e Shimizu com campanhas ridículas, né? E ainda com um empate ainda as equipes podem ficar mais um ano na J1, assim como o próprio Júbilo, né, venceu o Tokyo Verde no playoff da temporada passada e acabou ficando mais um ano na J-League, né? Mas isso deu pela história do Júbilo, né, nessa história toda de ter feito um playoff em um ano e no ano ter caído, no seguinte ter caído, mostra que mesmo que a J-League fique ainda dando prioridade para quem está em cima não cair, mostra que mesmo assim os clubes não mudam tanto de um ano para o outro, né? Porque se mudasse, o Júbilo 2019 não estaria passando pelas dificuldades que passou em 2018, né? Mas aí está a prova, o rebaixamento do Jubiluata, para não deixar ninguém mentir. E eu já cravo aqui que para mim o 16º vai ser o Shonan Bellmare. Eu acho que o playoff vai ser o Shonan e mais alguém. Até acredito que o Shimizu, por jogar diretamente contra o Sagan Tosu, tem uma chance boa de vitória também. Apesar, claro, que o Shonan vai enfrentar o já, né, rebaixado Matsumoto Yamaga, mas eu acredito que o Matsumotinho vai pelo menos jogar pela honra, né, como todo bom japonês. Então pelo menos jogar pelo empate, alguma coisa assim, até porque o Matsumoto joga em casa, né? E o Shimizu também joga em casa contra o Sagan Tosu. Então, essa última rodada, acredito que está indo mais por lado do Shimizu. E uma última informação rapidamente, para que depois a gente não precisa voltar nesse assunto, Elias. Você falou da diferença de 4 gols que o FC Tokyo precisa vencer o Marinos. E eu estava vendo aqui na retrospectiva de todas as rodadas do Marinos na temporada 2019, e o Marinos nunca tomou de 4 gols ou mais, 4 gols ou mais de diferença na mesma partida durante o campeonato todo. Talvez a derrota mais emblemática do Marinos nessa temporada foi, claro, um 2-0 pro Eita na quarta rodada, que todo mundo, a gente que gosta do Eita, achou bem interessante. Tomou um 3-0 pro Sapporo, também tomou 3-0 pro time do Cereço Osaka, e na rodada 17, quando teve Tokyo FC, né, e Yokohama Marinos, o jogo foi 4-2 para o FC Tokyo, né, o Marcos Júnior abriu pela cara logo aos 15 minutos, depois o FC Tokyo dominou a partida, tanto que fez 4 gols em seguida, né, aos 17, aos 38, aos 55 e aos 62, e no finalzinho do jogo o Nakagawa diminuiu para o Marinos, acabando então 4-2. Então digamos que o FC Tokyo pode sim vencer novamente o Marinos, como fez no primeiro turno, mas de 4-0 é muito difícil. Muito difícil, né? Você havia citado o Bellmare que estava aí há 3 meses sem vitória, né? A última vitória havia sido lá em agosto, e essa rodada ganhou na cagada, né? Ganhou com um gol contra do Hiroshima, ganhou essa partida contra o Hiroshima e quebrou esse jejum. Por sorte, quebrou o jejum na hora certa, né? Porque se tivesse empatado ou perdido o jogo, já estaria definido aí como playoff, né? Até pela pontuação dos times, o que chegou a 36. Então essa vitória aí foi fundamental para a equipe ter uma sobrevida. E um detalhe, né? Teria sido rebaixado sem ter vencido. E detalhe, o Shimizu perdeu também a sua partida, né? Então assim, o Shimizu ainda perdendo tem uma vantagem grande. Tinha uma vantagem ainda relativamente grande, né? De praticamente 3 ou 4 pontos diferentes com a equipe do Shonan, né? Dado como está sendo horrível, né, essa temporada do Shonan Bellmare. Principalmente o segundo turno inteiro, né? Como você falou, né? 3 meses sem vitória é muito tempo. Não, muito tempo mesmo, né? Já o Marinos vem com uma sequência incrível de vitórias, né? Não lembro da última derrota do Marinos. Já faz um bom tempo aí que o time engrenou, né, Tiagão? Venceu fora de casa, venceu e convenceu, dominou o Frontale durante aí os 90 minutos do jogo, né, Tiagão? A gente assistiu juntos esse jogo, inclusive, que, nossa, só deu Marinos.
Só deu o Marinos, viu? E complementando a sua informação, a última derrota do Yokohama F Marinos foi no dia 17/8, na 23ª rodada, 2-1 para o Cereço Osaka. De lá para cá, meu amigo, é só vitória e apenas 2 empates, cara. Então da rodada 23 até a rodada 33, o time teve apenas um empate, que foi contra o Veogata Sendai, e o resto só vitória, cara. É coisa demais, cara. Tá realmente jogando como campeão. E como você falou, né, o jogo dessa rodada contra o Marinos, né, contra o Frontale, um show do Marinos, né. O primeiro tempo até um pouco lá e cá, né, um gol meio maluco no comecinho lá com o Nakagawa, depois o primeiro tempo inteiro, né, as equipes jogando muito bem, mas chegou o segundo tempo, a equipe do Marinos resolveu. O primeiro tempo foi até bem chatinho, eu vou até admitir assim. O Frontale não conseguia passar do meio campo, o Marinos arriscando uma bola ou outra, mas também não querendo se expor muito, até porque o Frontale jogava em casa, e o Frontale em casa é uma equipe que se torna muito interessante jogando. Só que aí, né, veio os 2 gols do Eric, né, que deslanchou, e para mim foi o homem dessa partida, né? E mesmo depois com o gol do Damião, né, ainda tomou um golzinho no finalzinho lá do Keita Endo, com a bagunça que virou a parte final da defesa do Frontale, né? E o Marinos atropelou 4-1, jogando como se estivesse jogando em casa. E o detalhe, né, a gente falou dessa sequência do Marinos, são 7 vitórias consecutivas, né? Uma arrancada histórica do Marinos. Juntando tudo, já são 10 rodadas sem perder, porque teve um empate aí e mais 2 vitórias nesse meio do caminho. E a última vez que eu vi uma arrancada assim foi a do Rei Sol, aquela vez em que o time saiu praticamente da zona do rebaixamento para pegar uma vaguinha na CL, né? Mas já fazia muito tempo que um time não tinha uma sequência de vitórias tão grande na J-League. Pois é, e como você vê como que as coisas são, né? O Marinos ele começa a meio que beliscar um pouco o título, né? Mas ninguém imaginava em alguns momentos que o FC Tokyo iria perder as partidas que perdeu, né? Das vaciladas que deu. E o Marinos foi chegando aos poucos. Teve alguns momentos até que o Marinos deu pinta que não ia ter todo esse gás, né? Para fazer o que está fazendo no campeonato, mas quando a gente viu que a equipe já estava 5, 6, 7 rodadas sem perder, começou assim a acender a possibilidade mesmo do Marinos atropelar, jogando no erro do FC Tokyo, que foi o que ele fez. E um detalhe interessante, né, Elias? O Marinos, que também passou por poucas e boas também, assim, por alguns anos jogando um campeonato bem abaixo, tirando ali a final que chegou contra o Shonan Bellmare ali na Nabisco Cup, na Nevian Cup, depois acabou perdendo e tudo mais. Mas o mais interessante é que em 2015, 2016 ali, a equipe teve anos bem ruinzinhos, manteve, né, o Postecoglou, né, manteve o seu técnico grego. É uma coisa que a gente enche o saco dele. Exatamente, né? Eu era muito contra o esquema tático do Postecoglou. Ele que tinha um esquema de colocar até 6 jogadores no meio campo, fazer um bolo, um negócio meio estranho, o time não rendia, o jogo ficava chato. A equipe do Marinos muitas vezes no Hinomaru ficou até com um prêmio de pior partida, né? Aqueles empates chatos onde nada funciona. Mas com a vida de algumas peças ofensivas, né, como os brasileiros, mudou o esquema de jogar, né? Agora chega até também o Matheus, também mais jogador pela ponta, mais jogador de velocidade para a equipe do Marinos para essas temporadas mais recentes, e a equipe mudou, né? E desse esquema bagunçado, a equipe virou um 4-5-1 muito amplo, com vários tipos de jogadas, tanto pelas pontas quanto pelo meio, com o Marco Júnior e o Eric, né? E assim, quando tá jogando mal, a gente, claro, corneta, mas quando tá jogando bem, a gente realmente tem que refazer as nossas análises, né? E o Postecoglou soube sim mudar a maneira de jogar com o Marinos, mostrou que faltava peça de reposição, e agora que veio, ele tá lutando e tem tudo, pra mim, já com uma mão na taça, para levantar em 2019. Tiagão, posso falar um momento curiosidade de Hinomaru? Bora, pode ir lá. Você sabia que eu tenho uma foto com o Postecoglou? Ah, sim, na Copa do Brasil, né? Quando ele era treinador da Austrália, é isso, né? Eu lembrei disso. Isso, ele tem dupla nacionalidade, né? Ele tem a grega e a australiana. E ele treinou a Austrália nessas 2 últimas Copas do Mundo aí.
E eu tava um dia andando de boa, pra quem não sabe, vou contar a historinha de novo, né? Tava andando bem de boa aqui pela cidade, uns dias antes da Austrália enfrentar a Espanha, né? E o hotel onde o time ficou é muito perto aqui de casa, fica na rua de trás. Eu andando meio de boa, assim, eu olhei de longe, nossa, tem uns caras vestidos de Austrália ali, fumando um charuto e tomando uma cerveja, né? Aí eu olhei assim, nossa, esse cara é o Postecoglou e o Aurélio Vidmar, tenho certeza que são eles, né? Aí cheguei assim e perguntei, então, Aurélio Vidmar, Ângelos, eles, yeah, pô, sou fã de vocês, gosto do futebol australiano, vou no jogo segunda-feira, peguei, bati um papo com eles, bem no fim tiramos uma selfie malandra lá. Olha aí, Elias gastando aquele inglês jamaicano. E detalhe, né? Eu com a camisa do Japão, tava nem com a camisa da Austrália. Olha aí, mas é legal, vocês viram como esses caras estavam bem de boa, né? Não é nem inglês jamaicano, é inglês indiano mesmo. Que é o que a gente sabe, né, infelizmente. Mas, bom, pelo menos conseguiu destrinchar um pouco. Eu lembro se já tinha contado essa história, alguns demorou muito tempo passado, mas é uma história muito boa de se contar. E eu não lembro de mais dessa foto, cara. Qualquer hora, se você encontrar por aí perdido, você marca pra mim, você marca no Facebook e manda pra mim, porque realmente é bem interessante. E agora, né, você conheceu ali, praticamente a gente pode dizer que todo mundo que a gente dá a mão a gente vira brother, né, assim como a gente é brother do Yudi, você é brother do Postecoglou, né, e espero que se confirmar, né, o título do Marinos, que você mande uma mensagem nas redes sociais do Postecoglou lá pra ver se ele lembra de você da Copa 2014 aqui do Brasil. E sabe, por falar em lembrar, sabe uma coisa que eu não lembrava, Thiagão? Numa vitória do Júbilo, né? Já são 2 vitórias seguidas. Dessa vez meteu 2-1 na equipe do Nagoya. Que era para ser um confronto direto ali, mas o Júbilo foi rebaixado, não tem mais jeito, né? Mas pelo menos se despediu de uma forma digna, né? De jogar em casa, né? Foi a última partida da equipe jogando em casa em 2019, com gols Matsumoto e Okubo fazendo o golzinho. E o Thiagão, que é muito fã desse cara, né, o Hasegawa, diminuiu para a equipe do Nagoya. Por falar em dupla nacionalidade, ele também, né, tem Yasuro Hasegawa, é japonês e iraniano. Olha aí, por mim poderia jogar só no Irã, o grande Arya Yasuro Hasegawa. É um jogo que sinceramente não valia mais nada, né? O Nagoya, com uma campanha bem irregular, conseguiu se safar com uma certa facilidade, né? O Nagoya, que pra mim, sinceramente, entra por um pouco de umas decepções. Eu achava que a equipe do Nagoya poderia pelo menos fazer o que o Sapporo fez algumas temporadas, sabe? Não é nem questão de conseguir algumas vagas por ACL, não é nem questão de chegar numa final de Levian Cup, mas sim, pelo menos, infernizar, sabe? De lutar por aquilo. E eu realmente imaginei que o Nagoya teria essa chance, tem alguns jogadores para isso, mas ficou no quase, né? Então, pra mim, a equipe do Nagoya faz uma temporada bem abaixo do que esperava, pelo menos acreditávamos que ele poderia chegar em alguma das Copas, pelo menos na semifinal. Nem isso aconteceu. Pela equipe do Jubiluata também já não tinha muito o que fazer. Como você falou, né? Serviu talvez para se despedir da sua torcida em casa, que é sempre muito melancólico quando isso não é na última rodada, né? Porque com certeza o Júbilo vai completamente desmotivado enfrentar o badalado, mas foguete molhado Vissel Kobe, que tá mesmo mais uma temporada que foi mais um quase, né? Muito investimento e pouco título. O Júbilo que fecha 2019 já pensando seriamente em 2020, né? Quem é que vai trazer no lugar do Davi Villa que não vai ficar? Se vai ter realmente, se vai realmente tentar fazer alguma coisa para manter o Luka Podolski, já que também o contrato dele está terminando. O Iniesta também já deu pinta que quando terminar o seu contrato, se eu não me engano, na metade ou no final da próxima temporada, o Iniesta não vai ficar. E o Vissel Kobe está tentando manter essa Rakuten Team aí, para trazer jogadores importantes, jogadores de nome, para manter o Vissel Kobe forte, pelo menos no papel, né? Porque infelizmente em 2019 o Kobe foi sim mais uma das decepções do futebol, até pelo investimento feito. Foi um investimento pesado que a Rakuten fez ali e não houve um retorno em campo, né? Foi um time pra lá de mediano essa temporada, inclusive em partes do campeonato chegou a estar ameaçado de rebaixamento, né? Ali na metade, mas conseguiu pelo menos aliviar essa parte de baixo. Thiagão,
Agora, essa foi a vitória mais triste que você presenciou do Gamba Osaka, né? Os 4-1 para cima do Matsumoto Yamaga, que rebaixou o nosso Matsumotinho, Tiagão. Pois é, o Gamba, pra quem já ouve Hinomaru, quem é velho de guerra, já tá cansado de saber a minha opinião sobre a equipe do Gamba Osaka já. Outra equipe que está penando, né, para conseguir montar boas equipes, então o Gamba é sempre uma equipe muito irregular também, até porque tem bons nomes, mas não tem uma equipe muito bem formada. Esta a minha opinião. Tem outras pessoas que eu já li por aí já que acreditam até que o esquema do Gamba, o que falta para o Gamba deslanchar no campeonato japonês é uma boa defesa, né? Até porque o próprio Masato Higashiguchi muitas vezes dá alguns vacilos, a defesa também muitas vezes, mesmo com o Genta Miura e o Suganuma, que vem jogando bastante nas últimas rodadas, é uma defesa ainda muito vazada, é uma defesa que não mostra muita variedade de jogadas para tirar algumas bolas aéreas, mas a questão é que realmente o Gamba, para mim, é mais umas equipes que tem bons nomes, mas ainda poucos recursos para transformar esses jogadores em uma equipe bem formada. O Gamba que insistiu até o final da temporada com esse esquema de 3 zagueiros, né, um esquema que acredito eu ser interessante, mas eu ainda acho que para os jogadores que o Gamba tem, eu acho que o esquema de 4-4-2 ou 4-5-1 era um pouquinho melhor. E o Matsumotinho veio jogar realmente como tentou fazer a temporada toda, né? Tentar jogar o primeiro tempo fechado, tentar cansar o meio campo, ganhar algumas bolas aéreas ali em alguns embates e rezar para o Nagai e o Matida fazer algum milagre na frente, né? Isso não aconteceu. A equipe do Gamba pressionou, como vem fazendo nas últimas partidas, muito, apesar que em algumas rodadas o Gamba ataca meio como cachorro louco, né? Não tem muita tática, a bola são todas horas rifadas, e ali tá o Ideguchi fazendo alguma coisa, o Sami tentando driblar todo mundo sozinho, o Ademilson esperando uma bola que muitas vezes a bola não chega, e quando não é o Ademilson, é o Patrick no seu lugar. Mas, com a fragilidade da defesa do Matsumoto, realmente foi um baile, né? A equipe do Matsumoto toma o primeiro gol do Onoshi aos 11 minutos, né? Depois toma 2 gols meio rápidos, né, do Ideguchi, né, que volta a fazer os seus gols pelo Gamba Osaka. No começo do segundo tempo toma o 4º gol do Ademilson, né? E aí apenas lá nos 90 minutos, né, o Hiroki Mizumoto diminui para o Matsumoto Yamaga, mas aí a equipe do Gamba já estava praticamente a parte final do jogo é até meio triste, porque o Gamba já está praticamente jogando forma de rachão, né? Tocando a bola, não está muito para ataque, a equipe se fechou um pouco mais, estava realmente esperando o tempo correr. Isso mostra que o Gamba tem uma evolução? Não sei, estava jogando com uma equipe que já estava rebaixada, mas mostra que o Gamba, que contra determinadas equipes, o Gamba consegue sim envolver com o seu futebol, mas não adianta envolver o time já rebaixado, tem que envolver o Cerezo, tem que envolver o Urawa Reds, tem que envolver o Sanfrecce Hiroshima, né? As equipes estão na parte de cima da tabela, né? Enquanto o Gamba só fazer bons jogos contra as equipes de baixo da tabela, para mim a equipe não está evoluindo em nada. Para o Matsumoto, um bom voyage, espero que o Matsumoto volte logo para a J1, que é uma equipe muito pequena, mas uma equipe também muito carismática. Que vem evoluindo com o tempo, né? Sim, com certeza. E a evolução do Matsumoto é impossível de você não ver, né? De uma equipe que não conseguia sequer, né, trocar 3 toques de bola. Uma equipe que consegue muitas vezes envolver o meio campo, conseguiu pressionar algumas equipes, mas infelizmente faltou o dinheiro para investir em um bom jogador na parte da frente. E o time sentiu a pressão após a saída do Daisen Maeda, né? Sim, foi um golpe muito grande, infelizmente. Fazer o quê? Mr. Thiago Henrique Cruz, a gente falou ali da vitória massacrante do Marinos. Agora vamos falar do empate do Toco, né? Jogando em casa, saiu atrás do marcador, né? O Quentin Martins abrindo o placar para a equipe do Grau num contra-ataque bem bobo que o time tomou. Na metade do segundo tempo, o Tagawa chegou a empatar. Pois é, você vê como as coisas mudaram, né? Como dois empates minaram completamente o planejamento que estava indo muito bem até então, né? O UFC Tokyo empata de uma maneira quase inexplicável, né? Com o Shinobu Umaga.
melancólica na rodada passada, e agora jogando muito melhor, pressionando, tendo muito mais posse de bola em alguns momentos, criando boas jogadas. A equipe, mais uma vez, acaba parando, né, na boa defesa, e na equipe, sim, finalista da série, não ganhou, mas uma equipe que tem muita rodagem, tem alguns jogadores muito experientes, que no papel é uma equipe que não deveria ter 13º colocado, mas abriu mão da J-League, que é a equipe do Urawa Reds, né? Então, como você falou, a equipe mesmo mudando toda a parte da frente, a equipe ainda trabalhando a bola, chutando muito mais a gol. O Urawa Reds no segundo tempo tomou sim uma postura defensiva, de se fechar, de tentar jogar num erro, né, que foi até isso que aconteceu, né, com o gol quando abriu, né, o placar com o Martins. Foi realmente uma jogada que pegou desprevenindo ali a equipe do FC Tokyo, e mesmo depois com o empate ali do Tagawa, a equipe do FC Tokyo, que é até sim superior em alguns quesitos, principalmente na frente, né, do que a equipe do Urawa, acabou não conseguindo envolver a equipe, né? E para você ver como que foi engraçado, né? Quando você vê a posse de bola, né? Você vê que o Urawa teve 61% e apenas teve 39% a equipe do FC Tokyo, e você percebe que o FC Tokyo estava realmente jogando no desespero, né? Tocando bolas objetivas, a bola tentando chegar na frente o mais rápido possível, com menos toque possível, enquanto a equipe do Urawa estava assim, segurando a bola, tentando fazer a zona rodar, fazendo os laterais avançarem um pouco, né, para tentar ver se conseguia achar um espaço, né, e talvez até se a equipe do Urawa tivesse talvez um pouco menos cansado, né, de todas essas viagens, de toda a pressão por jogar a série, talvez a equipe do Urawa poderia até vencer, né, essa partida, né, mas o empate ficou de bom tamanho, acabou salvando também a equipe do Urawa, que até algumas rodadas estava assim, precisando de vitórias e pontos para não cair, né, e dispensar esse fantasma do rebaixamento, que sinceramente eu nunca imaginei que o Urawa poderia cair mesmo nessa temporada, mas ficou pior, muito pior, né, por até então, né, líder agora, segundo colocado, FC Tokyo, que não queria de maneira nenhuma, né, chegar numa última rodada e depender de uma vitória muito grande para conseguir o título, né? E agora, com esse empate, não tem jeito. Agora é vencer, e vencer bem o Marinos, o FC Tokyo, que é o título. Para mim, já falo aqui, eu não botaria dinheiro se eu fosse um apostador na questão do FC Tokyo. Ainda tenho muitas ressalvas sobre essa equipe de outras temporadas passadas. É uma equipe que está jogando muito bem em 2019, mas assim, eu acho que se chegou a esse ponto de deixar o Marinos ter essa vantagem, eu infelizmente tenho que dizer para os torcedores do FC Tokyo que me perdoem, mas eu não acredito no título do FC Tokyo nessa temporada mais. Olha, eu só digo uma coisa: ou o FC Tokyo vai mitar, ou vai levar um pau histórico, né? Porque o time, se eu imagino como que tá a cabeça do treinador do FC Tokyo, dos jogadores, eles vão pra cima desde o primeiro minuto do jogo, vão atacar, e se não fizer gol, se não der certo, vai ter contra-ataque e vão ser massacrados, né? Ou é 8 ou 80 que vai acontecer nesse jogo, ou eles vão mitar e conseguir, ou vão tomar um pau que vão ficar vai ficar por anos ecoando na cabeça deles. Uma coisa é certeza, a equipe já está 100% já na série na próxima temporada, já está ok, já está pensando nisso também, acredito, né, que não seja aquele vexame, né, de alguns anos atrás, quando a FC Tokyo disputou a CL. E assim, a equipe, na minha opinião, já está em um auge de evolução, né. Acredito que Diego Oliveira, Nagai, Hirashi, Hashimoto, Takahagi, Mita, sabe, são os 6 jogadores da parte da frente, os melhores 6 jogadores da parte da frente do FC Tokyo. Eu não, por mais que tenha saído o gol do Tagawa nessa partida, não acho que o Omori seja o cara para fazer essa diferença nessa partida. Não sei se o Okazaki, sabe, se o Arthur Silva. Então assim, a gente já sabe como o FC Tokyo joga em 2019, né? Os 11 que normalmente estão jogando são os 11 melhores jogadores. Então assim, eu não consigo imaginar que essa equipe que já está um pouco manjada pelo Marinos, que todo mundo tá usando como um bom exemplo de uma equipe que funcionou na temporada, que tem jogadores muito interessantes. Eu não sei se em uma semana o FC Tokyo vai ser capaz de criar um novo esquema tático para revolucionar e acaba pegando o Marinos desprevenido, sabe? Então, por mais que o Diego Oliveira esteja fazendo mais uma excelente temporada no futebol japonês,
né, que o Nagai tá aparecendo aí também como uma boa opção até para seleção e tudo mais, mas assim, não dá para pensar também que o Stoke vai fazer também um milagre e vai aparecer agora no final de semana fazendo gol à torta direita, né, a não ser que o Marinos vacile, né, se o Marinos jogar certinho, o FC Stoke não tem muita chance. Sabe quem sempre faz a lição de casa com perfeição? Galta, ganhou mais uma em casa, super... o Vegalta, eu costumo dizer que ele é o coxa do Japão, né? Porque sempre vence em casa, sempre perde fora, né? Ganhou mais uma, gols do Michibuchi e o Nagasawa, né? Ganhou do 8-30 por 2-0 e também se despede muito bem na temporada jogando em seus domínios. Mas mais uma temporada que é isso, né? Eu até já falei eu gostaria talvez que o time do Sendai começasse a se preocupar mais com as Copas, né? Porque talvez eu acho que é um caminho a ser seguido. É uma equipe que trabalha muito bem com jogadores que não tem tanto mercado assim, jogadores que normalmente seriam bancos em outras equipes. E o Sendai, os refugos realmente, e funciona, né? Então quando você vê aí, por exemplo, poxa, o Shu Nakazawa, né, que alguns anos atrás era até cotado para jogar na seleção, depois deu uma sumida, né, no Sendai. É um jogador que funciona, né? E entre outros, né? Tomita, o próprio Sekiguchi, que já tá aí quase um senhor trintão já, né? E Ishihara dispensa comentários. Então, assim, é uma equipe realmente que pega esses jogadores que já não tem tanta grife assim e consegue, né? Com um bom jogador novo ou outro ali, uma revisão da base, um jogador que veio pela J2. Os olheiros do Sendai trabalham muito bem, né? Isso a gente não tem que falar mal. O problema é que talvez às vezes eu acho que o Sendai ele entra assim na Leven Cup, na Copa do Imperador até um pouco mais longe, mas principalmente na Leven Cup o Sendai entra um pouco meio sem muitas pretensões nenhuma, né? Então parece que a equipe não tem forças para vencer a J-League, né? Isso e o que vier é lucro, mas eu queria ver a equipe do Vegalta lutando alguma coisa na temporada, só não apenas mantendo aquilo que a gente já sabe que é interessante da equipe, né, que até chama de Vegalta Senpai, né, jogadores veteranos e jogam, mas é questão de ter tudo uma preparação, né, senão não tem muito o que fazer, né. A temporada foi ok, né, se a gente for comparar com a temporada 2018, a equipe do Sendai talvez passou alguns risquinhos a mais no começo da temporada, né, alguns sustos a mais ali na parte da tabela, mas depois que o Sendai acabou embalando ali a sua sequência de vitórias e derrotas, né, como você falou, né, ganha em casa e perde fora, mas é uma equipe que soube trabalhar com a sua torcida, fez os pontos, está em 11º, está sossegado, já está pensando literalmente em 2020, né? Mas a gente espera que o Sendai em 2020 venha pelo menos lutar aí pela Copa do Japão, que eu acho que, como a gente falou, né, é um caminho, né, para as equipes que não tem cacife para lutar até o fim pela J-League. Até porque tirando a fase de grupos ali, a Luva Cup ele é bem tranquila de você chegar até uma final, e a Copa do Imperador é só mata-mata, né? Então eu acho que essas equipes menores elas deveriam investir mais nessas competições mata-mata para ganhar um título. Tudo bem que a Luvan é até fácil, entre aspas, de você se classificar, porque pelo menos na fase de grupos, a maioria, os times grandes, né, eles utilizam a equipe de aspirantes, né, jogador reserva, jogador que não é utilizado aí durante o campeonato. E na maioria das vezes passa de boa mesmo assim, né? Então é um caminho a se guiar, acho super válido aí. Sim. E acho que também que isso pode servir também para a Tartaruguinha também, né? Assim, é claro que em alguns momentos o Oita até, assim como o Sapporo, né? Suas equipes que estão sempre ali enchendo a paciência, né? Das equipes principais da J-League, pô. A gente tá vendo o Oita em 7º e o Sapporo em 8º, né? São números expressivos para equipes que aqui algumas temporadas atrás estava
estavam literalmente jogadas na segunda divisão, sem nenhuma perspectiva de subir, com dificuldades e tudo mais. E só que assim, a gente vê que também o que acontece com o Sendai acontece também com o 8, acontece também com o Sapporo, que é aquele esquema de você às vezes não conseguir ter pernas para jogar o campeonato todo, né, para jogar as 34 rodadas em alto nível, não perder dentro de casa, não perder fora de casa. E às vezes a gente talvez, se o Oita começar a também pensar em jogar correr por fora, pô, quem sabe a gente pode ver uma final de Copa do Imperador com o 8, uma semifinal, sabe? Eu acho que também seria interessante, até pro Ita, porque é uma equipe interessante, uma equipe rápida, jogadores novos na sua grande maioria, e nesse jogo acabou perdendo, né? Mas até 2 rodadas atrás o Oita tava vencendo por 2-1, fazendo 2 gols fáceis, vencendo o Ura Red, vencendo o Gamba Osaka. Então assim, é uma equipe que sabe jogar com as equipes grandes, né? Mas falta talvez aquela meia dúzia de jogadores um pouco mais cascudos para aguentar nos momentos de maiores crises, né? Mas fora isso, independente dessa última derrota, o 8 também fez uma temporada excepcional também. Uma temporada excepcional porque vem de segunda divisão, né? Então tem todo aquele período de adaptação. Vai ser saco de pancada. Tem um time que não é tão forte assim e tudo mais. Calou a boca de todo mundo, inclusive a nossa, né, Tiagão? E fez uma campanha muito digna. Boa demais essa temporada do Oita. Continuando aqui os placares, Mr. Thiago Henrique Cruz. Adivinha, aconteceu uma coisa muito chata lá no Ekimae Real Estate Stadium, né? Em Tosso. Sagan perdeu em casa pro Consadole Sapporo por 2-0, com gol só de lendas, né? O Botroid abriu o placar e no finalzinho Musashi Suzuki fez 2-0, né? Com essa derrota o Sagan tem um perigo iminente aí de disputar um playoff, né? Porque ficou em apuros, até porque o último jogo é um confronto direto. Lembrando que o Shimizu pega o Sagan lá no Ecopa, né? Aliás, não sei se vai jogar no Ecopa. Eu faria esse jogo lá no Ecopa para lotar aquele estádiozão e botar pressão por cima do Sagan. Vamos ver se eles vão fazer isso ou vai jogar no Nihondaira mesmo. Não sei. Pois é, o Botroid que andou também um pouco sumido também, né? Teve alguns problemas nessa temporada, jogou pouco comparado com outras temporadas, né? Pelo aqui dos meus cálculos aqui, foram apenas 22 partidas nessa temporada, já tem 9 gols, 4 assistências, é um jogador também de extrema importância, né? E também depois contando a Copa da Liga, o Botroid sobe para 29 gols, 29 jogos e 10 gols feitos na temporada. É um jogador de extrema importância, né? Já é um baita de um veteranaço, né? 37 anos e ainda dando muito trabalho, né? Para as defesas das equipes japonesas. É uma pena que acredito também que o Botroid ele não vá estender muito mais, né? A sua carreira no futebol japonês, até porque o contrato dele termina no final do mês 1 de 2020. Independentemente disso, né, a equipe do Sapporo jogou muito bem, né, fez aquele seu jogo rápido, jogou nos erros do adversário. Acredito que até que a equipe do Sagan parecia um pouco nervosa em alguns momentos, né, defesa um pouco dura, né, chegando um pouco mais firme, né, e é claro, né, jogando em casa, é claro que a equipe do Sagan pensava de pelo menos sair com um empate, né, o que seria um lucro já relativamente positivo, né. Mas aí, né, saiu os 2 gols, a equipe acabou não conseguindo correr atrás do placar. E agora chega na última rodada, né, fazendo aquela batalha direta, né, Sagan e Shimizu aí. Que claro, né, nenhum dos dois quer ficar em 16º. Acredito que talvez a equipe do Sagan possa realmente ainda trazer algum tipo de trabalho, alguma cartinha na manga desse de uma rodada, mas o Sagan é basicamente aquilo que a gente viu toda a temporada, né? E uma coisa de positivo aconteceu, né? A equipe do Sagan dispensou, né? A equipe do Sagan ficou sem o Fernando Torres e a equipe, teoricamente, não sentiu muita falta, né? Porque as minhas dificuldades continuaram, os gols às vezes saíram, as vitórias começaram a acontecer, né? E né, o fator Fernando Torres não fez tanta diferença, né? Poderia ser pior, né? O
Fernando Torres poderia ter saído da equipe e o Sagan está completamente perdido, completamente sem rumo na D-League, como aconteceu com o Matsumoto Yamaga, né? Mas o Sagan mostrou, né, por A mais B para todo mundo, que o Torres não estava fazendo diferença nenhuma da equipe, né? Mas mesmo assim, uma temporada bem ruim. A equipe do Sagan já está muitas temporadas também sofrendo muito na parte da tabela, e a gente sabe qual pode ser o fim disso, né? A equipe que sofre muito, tem investimentos errados e acaba não fazendo um planejamento, mais cedo ou mais tarde pode acabar caindo. E o detalhe, né? Não é possível os times de Sagan disputarem o famoso jogo de comadres, né? Porque se as equipes empatarem e chegam a apenas 37 pontos, e se o Belmari ganhar, joga um dos dois ali para a zona do playoff, né? Então os times vão ser bem ofensivos nessa partida, até porque quem perder vai estar ferrado. E também não pode empatar, porque corre-se o risco do Belmari vencer, né? Então é uma situação bem complicada das duas equipes. Exato, o risco corre, mas se eu fosse chutar um placar, eu chutaria que o Shonan vai sim empatar com o Matsumoto, na pior das hipóteses, né, para o próprio Shonan, que mataria completamente as chances, né? E ali eu acredito que se fosse para colocar um vencedor, eu apostaria minhas fichas também. nos times. É porque o Sagan não convence ninguém, né? Sim, infelizmente. Outra equipe que fez tudo menos fazer gols na temporada, né? São apenas 32 gols, né? É o segundo pior ataque, né, da competição, junto, né, junto com o Sr. Reds também, que só fez 32, né? 52 gols não é a pior defesa, mas também está longe de ser a melhor, né? Não, ou melhor, o Sagan Tosu tomou 52 gols. Só a defesa dele só não é pior do que o próprio Shonan, que tomou 62 gols, né? Mr. Thiago Henrique Cruz. Kashima Antlers, se vencesse esse jogo, tinha uma chance mínima de título. O que ele fez? Jogou no lixo. Caramba, verdade. Primeiro tempo já 2-0 Kobe com Fujimoto Goki. Shomadoi chegou a diminuir, mas o Ogawa no finalzinho fechou o caixão, né? Fazia muito tempo que eu não via uma derrota tão melancólica em casa do Kashima. Tudo bem que perdeu bastante jogo em casa essa temporada, mas foi uma derrota triste, né? Porque o time não jogou nada, não fez nada. Para quem precisava vencer para ter uma chance mínima de título, foi patética a atuação do Kashima. Pois é, a equipe do Kashima, claro, né? Sempre que a gente fala de Kashima Antlers é um assunto muito complexo, porque a gente sabe da paixão de, né, centenas e centenas e centenas de pessoas aqui no Brasil. Só que você vê como que as coisas do Sagan Tosu tá complicada, no Kashima tá complicada, sendo que... Sagan tá complicada. Sagan tá complicadíssima. A equipe do Kashima tá tão complicada a vida dele porque o Oya em nenhum momento teve uma temporada sossegada, né? Mesmo quando tava lutando pelo campeonato, a pressão era muito grande e o Oya parece aquele técnico que não consegue de maneira nenhuma agradar a maioria dos torcedores da equipe do Kashima Antlers, né? Então assim, sempre tem alguma coisa em fórum, sempre tem alguma galera discutindo aqui, até que nos grupos brasileiros, discutindo o quanto acham que o Oya uma hora vai acabar caindo, né? Então é um técnico realmente que não consegue a aprovação. Claro, ele tem o respaldo da diretoria do Kashima e tudo mais, mas do torcedor mesmo realmente tem muita galera muito com o pé atrás. E a situação do Kashima tá tão complicada que até assim no jogo, tal, vendo lá os relatos do nosso amigo Aires que estava vendo o jogo lá em loco no Japão, que tinha torcedor indo embora na metade do jogo, né? Então assim, você percebe que até os torcedores já estavam realmente com pouca paciência ou com paciência zero, né? A equipe toma 2 gols no primeiro tempo, né? Como o Fujimoto e do gol, como você falou, vai para o segundo tempo, volta, né? O Shomadoi acaba diminuindo ali aos 40 minutos, a equipe tem uma ligeira melhora, mas toma o terceiro gol do Ogawa no finalzinho, mata o jogo e também sacramenta esse ano também que o Kashima ficou no quase, né? O título foi embora, a equipe ainda tem que pelo menos empatar o seu último jogo, o que não deve ser uma tarefa tão difícil assim, para pelo menos não correr nenhum risco de perder essa terceira vaga para a equipe do Frontale, né? Que tem 3 pontos
a menos, né? Mas pela questão de numeração também, só se acontecer um negócio muito louco também para a equipe do Kashima perder essa terceira vaga. Mas mesmo assim, né? Quando a gente fala de Kashima, um terceiro lugar que para muitas equipes já estaria de bom tamanho, já seria muito comemorado. O Kashima, que é uma equipe que já faz um tempo que não vence a J-League, é um resultado positivo, né? A equipe vai jogar a série ano que vem, mas indigesto ao mesmo tempo, porque o Kashima tinha sim equipe e condições para lutar pelo campeonato. E infelizmente acabou deixando essa chance embora. Outra equipe que tinha condição de disputar o campeonato, pelo menos uma vaguinha na CL, é o nosso querido Cereço, né? Recebeu em casa a equipe do Shimizu, chegou a estar atrás do placar, né? O Elcinho abriu o placar para o Shimizu, mas as lendas, né? Kotamizu Numa e Kakitani fizeram uma virada relâmpago para o Cereço. Pena que já era tarde, né? A equipe chegou a 56, pode chegar apenas a 59 e o Kashima já tem 60, né? Então é bem difícil aí da equipe jogar. Aliás, impossível, né? Não joga mais a série ano que vem. E o detalhe é que o Frontale também não joga, né? Porque tem 2 vitórias a menos que o Kashima, mesmo chegando aos 60 pontos iguais, não tem a qualificação adequada. Então, então não corre risco, não. Então daqui, né? Então menos mal, então. Já está definido aí porque o primeiro critério de desempate são o número de vitórias, né? Então realmente não tem nenhum tipo de problema a equipe do Kashima, independente do resultado, então, né? Então, para a equipe do Kashima mesmo mal, ainda finalizando aqui o meu argumento passado. Eu fiquei doidão. Se eu não me engano, eu confundi com o brasileiro. Primeiro critério de desempate é saldo de gols, então... por isso que eu pensei, tem a chance ainda. É a emoção, né, de ter visto meu time subir para a primeira divisão aí no Brasil, eu acabei confundindo os critérios. Tô doidão. Olha aí, a gente espera que o Coxa suba pra ficar por lá, né? Porque sem ser ioiô, né? Não, agora é liberta, rapaz. Olha aí, agora que o Aldebayor chegando vai ser liberta, né? Aliás, tem uma coisa muito estranha que eu posso dizer. Eu não sei da onde que tiraram que o Coxa é um time ioiô, porque ele não sobe e desce todo ano. Ele sobe, fica anos, daí depois que cai. Que eu saiba, ioiô é tipo o time Havaí, que sobe uma temporada e já cai. América que sobe e já cai, né? Daqui a pouco vai citar o Paraná. Tô esperando o cara citar o Paraná. Não, o Paraná, tipo, sabe quando você pega o ioiô e faz aquele movimento do morto? O Paraná, ele desceu, ficou 10 anos morto, aí subiu, né? Tá certo, olha, sem clubismo, né, em todas as palavras que saem da boca de Elias Fallers. Voltando ao jogo, né, como você falou, a equipe do Cereço consegue uma virada relâmpago, como você falou, né? O Elcinho fazendo gol, né? O Elcinho, né, jogando ainda o fim da bola, apesar também que já não é um garoto, né? Pela equipe do Shimizu, né? Mas como você falou, é uma temporada que também o Cereço é a equipe que ficou também muito no quase também, né? Em alguns momentos chegou a beliscar a vaguinha de ACL, chegou a mostrar que mesmo com o Kakitani no banco, a equipe tinha uma variação de jogadas, mas com o tempo essas variações foram se esvaindo, os resultados foram vindos, né? A equipe do Cereço ainda, apesar de ter 11 derrotas, né? E entre os 5 primeiros colocados, o Cereço foi a equipe que mais perdeu, né? Se você for pensar, o Marinos tem apenas 8 derrotas, o FC Tokyo e o Kashima tem 7 e o Frontale tem 6, né? Mas o problema do Frontale é que o Frontale empatou demais, né? Empatou 12 vezes, enquanto a equipe do Cereço empatou apenas 5, né? Então, assim, é uma equipe que no ataque funcionou muito bem, né? Muitas vezes a equipe do Cereço foi colocada à prova, né? Ainda começar perdendo, tem que virar a partida e muitas vezes fez isso, né? Então, é um caminho ofensivo interessante que a equipe do Cereço tá trilhando, né? Quem sabe na próxima temporada, com um nome ou outro, tem muitas especulações que já começam a falar do mercado e falam sim que o Cereço pode voltar a investir pesado, já que alguns contratos, né, interessantes de alguns jogadores caros estão terminando, então o Cereço vai começar a trabalhar um pouco mais naquele famoso ano de reconstrução da equipe, né? E aí, né, talvez um investimento, talvez sobrando uma grana a mais, quem sabe o Cereço possa trazer um bom nome para ser essa peça que falta para a equipe voltar a jogar a CL, né? Pelo lado do Shimizu, né? Como falamos antes, né? A equipe do Shimizu tem uma temporada horrível,
que muitas vezes quando joga com algumas equipes o placar já está meio definido logo no começo, onde os times não conseguiu fazer o gol ainda para dar um susto na equipe do Cereço, mas realmente a equipe dos times, se quiser se manter na J1, tem muita coisa para também melhorar, porque realmente a equipe não funcionou em 2019. Realmente não, né? Lembrando que na última rodada tem Shimizu e Sagan lá em Shizuoka, né? Confronto aí importante. Outro confronto importante é Matsumoto e Shonan Bellmare. Vamos falar todos os confrontos. A última rodada é a seguinte: Sapporo pega o Frontale, Urawa pega o Gamba, Marinos pega o Tokyo, o jogo mais esperado do ano, né? Que vai decidir tudo. Matsumoto pega o Bellmare, Shimizu pega o Sagan, Nagoya pega o Kashima, Kobe pega o Júbilo, Hiroshima pega o Cereço e o Thiagão pega o Bom Tempo. Ui. No domingo, olha, hein? Beleza. No domingo. Domingo, meio-dia, o Thiagão pega o Bom Tempo. Exatamente. Lembrando a todos vocês que todos os jogos da rodada 34, a da rodada derradeira, acontecem na madrugada de sábado para domingo, né? No dia 7, às 2 horas da manhã. Só rodada única, assim como acontece no Brasileiro, né? Na última rodada todo mundo joga contra todo mundo no mesmo horário. Exatamente. Agora, eu acho que eu falei errado. Eu acho que é da madrugada de sexta para sábado, né? Que é sexta-feira, 2 horas da manhã. Então tá certo. Então de sexta para sábado, às 2 horas da manhã, todos os joguinhos. Certíssimo, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, vamos deixar para falar artilharia, como ficou tudo na última rodada e partir para J2, rapaz. Galerinha, vamos lá, que também tem muita coisa aconteceu lá. Aconteceu. Galerinha, vou falar o seguinte para vocês. A temporada regular da J2 já terminou. Já temos definidos para quem subiu direto e agora só está definindo para ver quem sobe pelo playoff para enfrentar o que sobrou da J1. Subiu direto o Rei Sol, campeão, com 84 pontos. E o Yokohama FC vice, graças a Deus, hein, com 79. Lembrando que a última vez que a equipe do Yokohama FC subiu foi em 2006, onde disputou em 2007... na verdade, a primeira e única, né? Disputou em 2007 a J1, ficou na lanterna, né? Já caiu no ano seguinte e depois nunca mais voltou, né? Mas foi uma campanha heróica do UFC, que começou tímido do campeonato, mas fez uma coisa muito importante, né? Ganhou em casa. Foi muito constante o campeonato todo jogando em casa, foi perseverante, não vacilou, não perdeu ponto bobo. E chegou aí uma pontuação até que alta, né? Ficou com 79, não tem muita diferença para o primeiro colocado e ficou 4 pontos acima da zona do playoff, né? Então, tá de parabéns. Todos os méritos aí para a equipe do Shimotaira, né? Mais uma vez usou aquele truque de jogador novo com veterano. E temos aí 4 lendas que vão jogar J1 ano que vem, né? Kazu, Nakamura, o nosso querido... Vamos ver o Abdullah Yab jogando a J1 ano que vem, hein, Chegão? Oh, que beleza! Amém, hein? Amém, finalmente. E nada mais, nada menos que Daisuke Matsui também, né? Sim, que esperamos que todos eles estejam com um contrato bonitinho para 2020, né? E assim, se alguém tem alguma dúvida que os jogos do Yokohama FC vão ser os jogos que a gente mais vai quero ver todos. A gente já viu todos possíveis. A gente espera muito que a DAZN Brasil esteja decente na próxima temporada, porque esse é um assunto que eu vou falar só no último Renomaru, depois que acabar a J-League e tudo mais. O que foi as transmissões da DAZN Brasil na J-League? Essa bagunça, né? Mas pelo menos, a DAZN Brasil é uma bagunça, mas pelo menos o jogo do que vai decidir o campeonato vai passar na DAZN Brasil, então quem assina vai lá poder assistir o jogo da equipe de Yokohama contra a equipe do FC. Agora, na próxima temporada, com certeza os jogos do Yokohama FC vai ser os jogos mais disputados aqui pela gente, que a gente vai querer ver no máximo possível, e a gente espera realmente que aquilo que a gente tá falando há tantos anos aqui, né, que quando o Yokohama subir, pode ser a última temporada do Kazu, o Kazu pode se despedir jogando na primeira divisão, até o próprio Nakamura também pode se despedir também na próxima temporada. Então assim, eu não tô falando assim muito por alto, né, mas são muitos jogadores que são clássicos, né, são lendários, que já tem uma idade muito avançada, e assim, essa turma poder ter a possibilidade de voltar a jogar na elite do futebol japonês
vai ser muito foda, cara. Então assim, o ano que vem, já aviso desde já, hein? Já vai guardando o dinheiro de vocês aí, quem quer camisa do Yokohama FC, porque vai pintar muita camisa 2020 do Yokohama. Então assim, é uma chance de ouro, né? Porque o Elias sabe melhor do que eu, né? As chances do Yokohama FC se manter na J1 vai depender de muita coisa, né? Mas essa temporada jogando na J2, a gente pode dizer que essa parte da temporada o Yokohama FC até sobrou, né? Até porque conseguiu vencer alguns jogos com certa facilidade. A classificação final acabou sobrando, né? Com um pouco dos seus concorrentes pela essa vaga direta. É claro que a equipe do Rei Sol é a equipe a ser batida, né? A equipe mais preparada para voltar à primeira divisão. Mas em alguns momentos a gente achou sinceramente que o Yokohama não ia ter pernas, né? Até porque o Omiya começou a colocar bastante pressão, né? Tinha lá um monte de Yamagata, em alguns momentos chegou até a ter o Kyoto ali na zona de playoff. Então assim, muitos adversários o Yokohama acabou passando, deixando para trás para conseguir essa vaga histórica para 2020. Tá de parabéns aí a equipe do Yokohama FC. Agora umas coisinhas que eu queria comentar com você, Thiagão, que é a seguinte, né? Tivemos aí algumas reviravoltas, por exemplo, o Totig conseguiu escapar aí na última rodada. Quem caiu foi o Kagoshima United. Na última, todo mundo colocando o Totig aí como morto, né, e tudo mais. Conseguiu uma vitória aí incrível fora de casa para cima do JF United, né? E o nosso querido Kagoshima United perdeu e está rebaixado, né? Lembrando que o Gifu já estava rebaixado há um certo tempo. Aí a equipe do Kagoshima caiu pelo saldo de gols, né? Tem menos 32. A equipe do Totig tinha menos 20 e foi pro ralo. Antes da gente comentar nos confrontos dos playoffs, né? Komiya ficou em terceiro, Tokushima em quarto, Kofu em quinto e o Yamagata em sexto. Temos umas coisinhas que eu quero pensar aqui para você. A primeira delas foi a maior goleada da história da J2 que a gente presenciou na vida. O Rei Sol meteu 13 para cima do Kyoto, 13-1. Pasmem, galera, que inclusive foi motivo de demissão do treinador. Também, eu não demitiria nem o treinador, mandava o time inteiro embora depois desse 3-1, que 13-1 que foi feio mesmo, né? E olha, eu não lembro de uma goleada assim, nem na J3, nem na JFL, cara. Pô, cara, foram 8 gols do Olungá, né, cara? Então, assim, cara... Olha, não teve um jogo, gente. É bem isso, né? Não teve um jogo de futebol. Foi um massacre, né, cara? Foi, acho que o negócio mais ridículo que eu já vi já numa equipe profissional com futebol japonês. E tinha que ser justo, né, com né, o Kyoto Sanga. Tinha que ser a equipe que eu tinha até uma esperança da equipe conseguir chegar de volta, né, a elite do futebol japonês, mas o buraco é muito mais embaixo, né? O Rei Sol já tinha ganhado o título, já estava de boa, jogou sério, né? A equipe do Kyoto, eu não consigo achar explicações, né, para o que aconteceu em campo, mas assim, como você falou, né, uma equipe que toma 13-1 tem que rever todos os conceitos, né, cara? Tá tudo errado na equipe do Kyoto, tá tudo, mas tá tipo, as coisas estão erradas em níveis catastróficos, assim, né? E é isso, né? Os 13-1, ele é o retrato da incompetência de algumas equipes do futebol japonês, né? Então, méritos, claro, pro Cachorro Sol, que não tem nada a ver com essa história. Se tivesse mais 20 no jogo, ia meter também mais pelo menos mais 2 ou 3 gols, né? E fica triste por ver o Túlio Tanaka fazendo uma despedida desse nível, melancólica, né? Outros jogadores que passaram ali pelo Kyoto Sanga também, que pouco puderam fazer, né? E é isso, né? E uma coisa que eu nem lembrava, né? O Escudeiro, né? Tá jogando também na equipe do
do Kyoto, né? E assim, mais jogador veterano também, que uma temporada para se esquecer também, né? Um jogador que nunca teve muito marketing, né? E agora faz a parte final da sua carreira no Kyoto. E é isso, né? E a equipe também que tá ali, o Junko Fujimoto também eu vou falar, o Junko Fujimoto é o Rubinho Barrichello, né, cara? Tá na hora errada, no dia errado, no time errado, só né? E é desculpa, isso. Né? Você 13-1, você adora aquele o marido, você é mulher de malandro, né, cara? Sempre uma desculpa pra defender. Pois é, mas pelo menos ele não jogou, viu do banco, vestiu de camarote essa sabugada que a equipe tomou, né? Mas, falando sério, pelo Túlio Tanaka, por tudo que ele representa para nós aqui brasileiros, né? Naturalizado e tudo mais, um dos últimos naturalizados a vestir a Rinomaru, realmente um fim de carreira terrível. Nível Kawaguchi. Nível Rui Ramos, que levou de 5 do Brasil na despedida também, né? Sim, é bem isso. E assim, Elias, não teve um jogo, né? Uma equipe que toma 13-1 não teve jogo. Foi só um massacre que a gente espera realmente que mude tudo. Mas eu vou falar pra você aqui, viu, Elias? Eu duvido que mude muita coisa, viu, cara? Sinceramente, porque acontece hoje com equipes como o Jeff United, como Tokyo Verde, como até que o Tokyo Verde tá batendo na trave algumas vezes no playoff, né? Como bateu em 2018, por exemplo. Mas assim, acho que a grande verdade, o errado, em alguns momentos somos nós, cara. A gente que tem que começar a pensar que algumas equipes da J1 antiga já não existem mais, né? Que hoje é o mesmo uniforme, é o mesmo símbolo, é a mesma torcida, mas o clube mesmo em si ele mudou. E então talvez a gente nunca mais tenha todos os times principais da primeira divisão de volta, sabe? Acho que é algo que começou a bater assim na minha cabeça nesses últimos meses, assim, que talvez aquela J-League romântica dos anos 90 nunca mais volte. O Thiagão tem aquele movimento, não, futebol moderno, que o pessoal sente falta do futebol raiz, né? O Thiagão sente falta da J-League raiz, né? J-League antiga. Sim, eu sinto falta de alguns times na J1, assim, mas assim, imagine um Kyoto jogando na J1. Tomou 13-1 do Rei Sol, é melhor ficar na J2 mesmo. Thiagão, e sabe quem que tá com saudades da J1, mas vai ficar com saudades ainda? Indo pra parte dos playoffs, já tivemos aí uns joguinhos, lembrando que é apenas um jogo por vez, né? Então, caramba, é isso, é seco. É seco, um jogo por vez. O Omi é o esquilinho, rapaz. O traiçoeiro foi traiçoeirado, né? Foi traiçoeirado. Perdeu em casa pro Montedio, que Shinozuka fez o gol contra. E o Yamagishi fez aí um segundo gol. E o esquilinho perdeu em casa e o Tokushima empatou em casa com a equipe do Kofu. O Buyos abriu o placar e o Otaka empatou. Lembrando que como é um jogo só, o empate... Olha, as regras mais jacu do universo, né? O empate favorece a equipe da casa. Em vez de ter pelo menos um pênalti ali, né? Não tem nada. É isso. É ignorância, né? O empate favorece o dono da casa. Então o Tokushima se classificou, mesmo empatando com o Kofu, né? O Kofu que também vai ficar mais um aninho na J2. E o detalhe, né? O Tokushima decide em casa a vaguinha contra o Montedio. Eu não me espanto em nada com essa reviravolta e o Montedio Yamagata conseguir essa vaga, porque uma equipe que faz uma live no Facebook oficial com os jogadores andando com tipo um mini trator no meio da colheita de arroz, entendeu? E assim, e do nada tá o cara vestido com o mascote da equipe, num calor fudido no Japão, é uma equipe que tá preparada, meu amigo, para qualquer playoff, entendeu? Então, assim, eu toda a minha solidariedade pro mascote do Montedio Yamagata, e para mim o Montedio Yamagata já é o vencedor moral desses playoffs, porque é a equipe mais random que eu vi em 2019, cara. E tô mandando pra você aqui, ó, um cartãozinho muito genial. Eu não sei nem se eu vou conseguir mandar pra você, mas chega aí depois você vê. Que é o mascotinho Beres
do Monte de Yamagata fazendo um simbolinho meio bravo, assim, cara, meio com a cara fechada, bonezinho da Oakley barra a barreta do canto do chifrinho dele, o mascote mais horrível que eu já vi na minha vida do futebol japonês. Não é pior que o do Giravans, pode ter certeza. É verdade. Eles que têm fama de ter os mascotes tão bonitinhos. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Acho que o mascote do Giravans é tipo aquele chocolate que você esquece no sol, assim. Fica tudo derretido, tudo cagado depois. É isso, né? Mas esse mascote também do Montedio também, que depois de muito tempo eu fui entender que é um urso com um chifre de unicórnio, é um negócio também. Ai, meu Deus do céu. Ai, J-League. Pra que Dorgas, pra né? que Dorgas? Eu vou te mandar a foto que é ele com um bonezinho a barreta, e como não tem como colocar o bonezinho em cima porque tem o chifre, então ele tá meio de ladinho, assim, meio 50 Cent, tá genial. Genial esse mascote do Monte de Yamagata. Só pra encerrar 2 assuntos, lembrando que vamos ter o mascotinho bizarro do Giravans no J2 novamente, né, que a equipe subiu. Olha aí. E o Kagoshima ainda pode ser salvo caso a equipe do Fujieda termine na segunda colocação. Como eles não têm a licença, eles não podem subir. Mas nesse momento o time tá caindo, porque quem tá em segundo é o Zaspa. Tiagão, antes da gente entrar no assunto J3, dá Tokushima ou dá arrozinho? Cara, eu vou falar pra você que a equipe do Tokushima Works teve uma evolução tremenda, né, durante toda essa longa caminhada na J2, né? As duas equipes já passaram pela J1, já sofreram na J1, já venceram alguns jogos interessantes, os poucos que, né, quando estavam. Sinceramente, eu acredito que a equipe do Tokushima esteja mais preparada, né, nesse momento. Eu acho que é uma equipe que a evolução pareceu mais fácil de ver. Mas, em contrapartida, o Montedio venceu o que, na minha opinião, seria o time mais lógico para vencer os playoffs, que é o Omiya. Então, assim, na teoria, pelo campeonato que fez, o Tokushima Works. Mas agora que eu vi o Montedio vencendo o Omiya por 2-0, a minha ficha vai Montedio Yamagata. Tiagão, mas você esqueceu de um detalhe importante que vai ser uma unanimidade na tua opinião para ver quem vence. Eu comprei a camisa do Tokushima. Putz, então vai dar Montedio. Então vai dar Montedio, então acabou então. Acabei com tua dúvida, né? Acabou com a dúvida. Vá com a camisa do Montedio no evento, só pra gente poder linchar você como um Judas. Tem o dia de malhar Judas e tem o dia de malhar Elias, né? Pô, mas eu vou falar com você, a camisa do Tokushima nessa temporada foi bem diferentona, bem daorinha, né? Aquele esquema da parte de baixo da camisa, assim, uma camisa bem nível J2, assim mesmo, bem diferentona, tá bem espalhafatosa do jeito positivo, assim, bem cheguei, bem legal. Mas, pela parte do Omiya, e agora sabendo que você comprou a camisa, os meus votos vai pro Montedio. Você acha que dá Tokushima ou pra você tanto faz, porque no final tem toda aquela malandragem pro time da J1? Eu quero que ganhe o Tokushima, pro Tokushima ganhar o playoff e ano que vem falar, pô, tem uma camisa de J1 aí na coleção. Tá certo. Assim, mas nada disso vai adiantar se não vencer o time da J1, né? Então, a vida não é fácil nem pra Tokushima. Mas se for o Belmari ganha. Ou empata, né? Daquele 0x0 mequetrefe. E como o Belmari tem o regulamento no bolso, né? Então. Pois é, o problema é que o Belmari tem uma das piores defesas da temporada. Então, se tem uma equipe que gosta de tomar gol, é a equipe do Luciano Belmari, né? Então, dependendo quem é a equipe que ficar nesse playoff, claro, as chances aumentam significativamente para a equipe que vai estar jogando o playoff, né? Mas vamos aguardar. Infelizmente não tem como a gente ter certeza de nada até o momento. E o Belmari adora inaugurar vergonha, né? Sim. Então tenho certeza que vai ser a primeira equipe da J1 a ser rebaixada por uma equipe da J1. Exatamente, é bem por esse lado mesmo. Tiagão, J3, chegamos aí na 33ª rodada, falta apenas uma rodadinha para acabar o campeonato. Lembrando que o campeão já é o Giravans, ninguém tira o caneco dessa equipe, pois já tem 66 pontos. O segundo colocado pode chegar até no máximo 63, que nesse momento é o Zaspa. E tá pegando fogo, tem 3 equipes que ainda tem chance de ficar aí na segunda colocação, que é o próprio Zaspa, né, com 60, o Fujieda também tem 60,
E o Ross Kumamoto, caso as duas equipes percam, ele fica com 60 também, mas tem chances mínimas de conseguir ficar nessa segunda colocação, né? Os últimos resultados de partidas foram os seguintes: o Kataler ganhou por 2-0 do Tokyo B, Sagamihara perdeu em casa para o parceiro por 1-0, Kamatamare 1, Fangraure 0, Zaspa 1, Grula Morioka 0, Giravanz e Gainari Totori ficaram no 1-1, o Rosso venceu o Fukushima por 2-1, o Gamba B perdeu para Azul Claro por 2-0, Yokohama 3, Fujieda 0, esse resultado aí Fujieda, né? Que tava o ano inteiro em segundo lugar. Talvez perca. Nossa, perder a vaga na última rodada é triste. E o Cereço 1, Blaubitz 3. Lembrando que, na verdade, o Fujieda tá nem aí, né? Ia ficar mais pela honra mesmo no segundo lugar. Mas o Zaspa, como é um time tradicional aí, que já joga muito tempo, a J2 caiu pra J3 um tempinho atrás. Se ficar em segundo, já sobe para o campeonato onde nunca deveria ter saído. Pois é, e nós chegamos à conclusão, né, acredito que você vai concordar comigo, que infelizmente a equipe que fracassou a sua jornada em 2019 na J3 foi, claro, o Ross Kumamoto, né? Tinha tudo para subir direto, sem nenhuma dificuldade, né? A equipe poderia, assim, pelo menos lutar pau a pau ali com o Giravanz, mas infelizmente vacilou em muitos momentos, por isso, né, que agora está dependendo aí de resultados e tudo mais para conseguir essa segunda vaga. J3 bem interessante, não teve nenhum time que despontou tão fácil como aconteceu em algumas temporadas, principalmente a temporada que Renofa, né, acabou subindo ali com tantas rodadas, com tantos pontos na frente, depois acabou vacilando e quase ficou para a última rodada, mas parece que a J3 está começando a funilar e criar já um nível ali entre as equipes e tudo mais, o que é muito bom para o campeonato, lembrando que o ano que vem tem time novo aí disputando a J3. Um campeonato interessante, o final também vai ser bem inesperado também, infelizmente, como você falou, das equipes que tem chance, o Fujieda é o único que está jogando por honra, né? Infelizmente não tem a porcaria da licença, mas a gente espera que um dia isso não seja mais necessário, mas a J3 está de parabéns por Giravanz, e vamos ver quem consegue essa segunda vaguinha, que também vai ser bem legal de acompanhar. Ufa, terminamos, Thiago. Pois é. Lembrando, né, para vocês aí que querem ver, né, os jogos da J1 e J2, lembrando que os jogos da J1 acontecem todas as 2 horas da manhã, na madrugada de sexta para sábado, e antes do nosso eventinho, né, de sábado para domingo, você pode ver o jogo, tentar pelo menos, né, vamos ver se a gente consegue ver o joguinho do playoff final, né, o jogo entre o Fukushima e Moto de Yamagata, acontece no dia 8 do 12, né, madrugada de sábado para domingo, a 1h05, horário de Brasília. Então dá pra gente ver bastante jogos aí para ter bastante o que discutir lá em São Paulo no nosso encontro. Demais, voltamos na próxima semana com o último, né, Hinomaru, sobre as derradeiras, né, dessa parte final da J-League, né? E ainda temos alguns programas especiais antes de entrar nas nossas queridas férias. Elias, muito obrigado. Nos vemos domingo, meu brother. Sim, senhor. Antes de encerrar o programa, eu quero passar 2 recados importantes. Lembrando que se você não tem a DAZN aí por assinatura, o jogo do Marinos e Toco vai passar na NHK. Olha se aí. você tem a TV a cabo aí por assinatura. Então uma mensagem importante, você pode ver aí o joguinho numa boa na sua TV por assinatura. E não se esqueçam do encontro no domingo, a partir das 11h30 na estação São Joaquim, na Catraca, hein, galerinha? Valeu, Thiagão. Valeu, Elias. Até semana que vem. Forte abraço. Até semana que vem. Hinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu. Abraço. Até domingo. Tchau. Sayonara.